Maranata R3, tudo bem com vocês? Uma alegria poder estar aqui, aceitar o convite de participarmos juntos desse curso. Uma pena que infelizmente a gente não pode estar juntos e dar aquele abraço que a gente gosta de dar, mas por outro lado que bom que a gente está se precavendo, não é, se protegendo para que todos fiquem bem. Eu espero que você esteja bem aí. O nosso assunto de hoje, a aula que iremos tratar, fala sobre a realidade do desbravador nos dias de hoje. É aquela aula que a gente conhece como Compreendendo o Desbravador. Eu quero falar um pouquinho para você desse assunto para que você possa saber melhor como lidar com ele, entendendo como ele funciona e a partir daí, evidentemente, podendo ajudar em suas necessidades específicas. Dentro desse conceito e do conteúdo que eu quero apresentar para vocês, eu quero trazer um manuscrito de Ellen White, datado de 1860, em que ela diz o seguinte: toda criança trazida ao mundo é propriedade de Jesus Cristo e deve ser educada por preceito e exemplo para amar e obedecer a Deus. Mas decididamente o maior número de pais tem negligenciado a obra que Deus lhes deu, deixando de educar e preparar os filhos desde o alvorecer da razão para amar e conhecer a Cristo. Mediante penoso esforço devem os pais vigiar a mente aberta e receptiva, tornando tudo secundário no lar, ante o positivo dever sobre eles imposto por Deus de educar os filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Com base nesse texto, cabe a mim e a você não necessariamente o papel de pais, mas em complemento a esse papel que lamentavelmente em alguns casos tem sido falho por conta de toda a forma como o mundo tem se construído nos dias de hoje, ajudar esses meninos e meninas desde o alvorecer da razão para que eles possam conhecer e amar a Cristo, aquilo que lamentavelmente diante do mundo não tem podido acontecer. Então, por causa disso, eu gostaria de compartilhar com você um pouquinho da compreensão sobre as gerações para que nós possamos entender como os adolescentes e os jovens vivem hoje. O primeiro contexto que eu gostaria de compartilhar com você está baseado no fato de que nós somos, na geração conhecida como geração Z e Alfa, 29% da população do Brasil entre 10 e 25 anos de idade. É possível, inclusive, que alguns de vocês que estejam nos assistindo nesse momento estejam dentro dessa idade aqui, ainda sendo diretoria de desbravador, mas envolvida nesse processo de desenvolvimento. E diante desse processo de desenvolvimento, a geração Z e a geração Alfa, ela é marcada por algumas características muito significativas, entre elas, verdades, porque essa geração busca a qualquer custo o entendimento da verdade. Também eles evitam rótulos, porque eles gostam de valorizar a expressão individual e diante disso eles não querem ser estereotipados, você é isso ou aquilo, eles evitam esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo também em que, esclarecidos, eles acreditam no poder da comunicação para minimizar as diferenças. Só que a comunicação deles não é necessariamente uma comunicação verbal, é uma comunicação feita através de dispositivos eletrônicos. As redes sociais, a internet, o WhatsApp de uma forma geral, que permite uma comunicação instantânea, mas que por outro lado distancia esse menino e essa menina da possibilidade de falar olho no olho. Ainda, dentro dessas características marcantes, eles atuam em várias realidades, em múltiplas realidades, porque eles são tecnológicos, eles já nasceram com a tecnologia e por conta disso, suas relações também são relações digitais. Pessoas distantes conectadas independentemente do lugar onde elas estão e conectadas a partir de conceitos, conteúdos que elas gostam de viver e vivenciar. Outro lado interessante também, outra característica marcante, é a praticidade, porque eles são pragmáticos e objetivos. Eles não têm mais paciência para você dar aquela volta para poder falar para eles determinado tipo de coisa. Eles gostam de ser precisos, pontuais. Então, ao se comunicar com essa geração, você precisa ser o mais conciso possível, ao mesmo tempo em que eles são imediatistas. E dentro desse conceito de imediatista, eles aprenderam que tudo é para agora. Eu me lembro, por exemplo, de quando eu era garoto, não tem muito tempo, eu, ao assistir televisão, precisava ligar a televisão meia hora antes do programa que eu ia assistir, porque ela era meia válvula, meia transistor. É verdade, isso já aconteceu no Brasil e no mundo. E ela precisava esquentar a válvula e a imagem da televisão aparecia só um risquinho.
e aquele risquinho ia aumentando, você ouvia o áudio do que estava passando na TV naquele momento, mas você só via a tela depois que o tubo esquentasse. Olha que coisa maluca. Hoje, eles estão conectados em diversas telas ao mesmo tempo e quando alguma coisa não agrada, eles conseguem mudar de uma tela para outra. E por isso, muitos deles perderam a paciência. Eles não sabem esperar, eles não gostam de esperar. E se você não for conciso ali, não for objetivo dentro desse processo, eles também não vão respeitá-lo, ouvi-lo ou conviver com você, porque eles não gostam desta coisa de ter que esperar. Um outro lado importante é que, com tudo isso que eu mencionei para vocês, eles enfrentam algumas dificuldades em seu lar. Entre essas dificuldades, famílias que exageram, minimizam a importância de aspectos espirituais, e você é diretor e sabe disso. Às vezes você vai falar de um campuri, de um acampamento, de uma atividade, do custo de uma apostila para o pai, e ele reclama que aquilo tudo é muito caro. Mas esse mesmo pai compra um jogo de videogame que custa 200, 300, 500 reais. Esse mesmo pai compra um videogame que custa 4, 5, 6 mil reais. Um celular que custa 3, 4 mil reais, às vezes mais, para essa mesma criança. E aquela apostila de 15, 20 reais, para eles é tudo muito caro. Então, olha como que isso está transformado, diferente dentro do seu lar. Ao mesmo tempo que isso acontece, eles também vivem uma instabilidade familiar. Os lares estão divididos e comprometidos emocionalmente. Só para você ter uma ideia, agora, nesse período da pandemia, o número de divórcios cresceu exponencialmente no Brasil e no mundo. Várias pessoas estão se divorciando e os filhos, os nossos desbravadores, filhos dessas famílias, estão ali sofrendo exatamente por conta desses lares comprometidos emocionalmente e divididos porque os pais já não estão juntos ou não se suportam mais. Alguns deles sofrem maus tratos, que é um outro número também que subiu assustadoramente agora no período da pandemia. Abusos físicos, sexuais, psicológicos têm causado e marcado muito a vida desse nosso grupo, desses adolescentes, dessa geração Z e da geração Alfa. Alguns deles sofrem influências negativas, porque são cobrados a produzir a qualquer custo sobre qualquer pessoa. E essa coisa de influência negativa está baseada no contexto de que a ideia aqui é que não importa o que eles façam para vencer, eles têm que vencer. E o mundo ensina isso para eles. E ainda que para vencer, eles tenham que trapacear, prejudicar alguém. E eles fazem isso de uma forma geral, num contexto geral, às vezes sem pudor. Cuidados que nós precisamos ter com essa geração estão baseados no fato de que eles recebem muita informação, mas eles não conseguem entender ou diferenciar o que é certo do que necessariamente é errado. Um outro detalhe importante é que o relacionamento familiar precisa ser valorizado e eles precisam reconhecer os seus pais como figura de autoridade. Você e eu podemos ajudá-los nisso. Outro detalhe também importante é que muitos deles estão indiferentes às sociedades, eles não são afetados pelas aflições das pessoas. A gente fala de número de pessoas que contraíram Covid, número de pessoas que morreram, e para muitos desses jovens isso está tão distante porque ainda não aconteceu com eles, e porque está muito distante deles, eles nem sentem. Porque, só para você entender, aos 7 anos de idade, uma criança dessa, ele já viu cerca de 1.500 assassinatos através de séries, desenhos e filmes que ele assiste na TV. Por conta do avanço da tecnologia, muitos deles, para passar de fase em jogos, eles precisam matar, e quanto mais eles matam, mais ponto eles ganham. O que parece ser uma brincadeira tem tornado essa juventude, essa geração, uma geração em partes insensível com a aflição dos outros. E eles não se preocupam com o futuro, porque eles querem viver o aqui e agora. Dentro daquele processo imediatista que nós mencionamos, a intenção deles é: tá bom agora? Não me importa o que vai acontecer depois, amanhã, semana que vem, mês que vem, o ano que vem. O importante é que agora eu estou curtindo, ainda que isso traga consequências para o futuro. E é nosso papel entender esse processo e ajudá-los nele.
Por isso, eu quero compartilhar com você, baseado no conteúdo do nosso manual, algumas características que são marcantes para esse grupo, para você poder entendê-los e ajudá-los em suas necessidades. Quero começar com 10 a 12 anos, naquilo que nós chamamos de fase de pré-adolescência, que marca as características mentais, e nesse processo eles memorizam com facilidade, são curiosos e ansiosos para aprender, costumam gostar de leitura, gostam de colecionar, apreciam novidades e gostam de aprender, tanto quanto eles se distraem facilmente. Já nesta mesma idade, entre 10 e 12, mas com as características físicas, eles esbanjam saúde, mente e corpo estão equilibrados, eles costumam gostar de leitura, são altamente ativos, e as meninas nesta idade se desenvolvem mais. Daí aqui rapidamente um toque importante, porque nesse período da fase da vida delas, entre 10 e 12 anos, o corpo da menina começa a tomar alguma forma, as curvas do corpo da menina começam a aparecer, muitas delas têm vergonha do seu corpo. Uma porque elas não querem se mostrar para as pessoas e não querem que as pessoas percebam que elas estão crescendo. Outra porque tem também a implicação de aceitação do seu corpo, de achar que está bom ou não, que é ruim ou não, de forma a que isso pode causar alguns traumas. Não à toa, se você perceber, entre 10 e 12 anos, é muito comum ver meninas usando calças largas, camisas largas, exatamente para não marcar a curva do seu corpo. Já nas características sociais, elas começam, ou eles começam a aprender o trabalho em equipe, apreciam a aventura, gostam de explorar, são altamente ativos, não se atraem pelo sexo oposto, meninos gostam de ficar sozinhos e as meninas estar em grupo, e você também deve perceber isso aí, lembrar dos acampamentos e das atividades que nós fazíamos quando presencialmente. Os meninos nessa faixa etária entre 10 e 12 anos ficam isolados, ficam no cantinho, ficam na deles, enquanto as meninas, todas elas, falou uma, eu quero ir no banheiro, tia, conselheira, diretor, eu quero ir no banheiro, vão toda a unidade junta, né? Todo mundo acompanha. Elas estão sempre se fortalecendo em grupo. E nas características espirituais, alguns detalhes também são marcantes que você pode explorar isso para ajudá-los. Eles têm interesse vívido pelas coisas espirituais, estão na idade ideal para o batismo, que é em torno de 12 anos de idade, gostam de atividades de testemunho, não à toa. Eu me lembro do nosso Campuri da DSA, eu fiquei ali junto com os clubes dando suporte no acampamento e nas cozinhas, e toda vez que um clube da nossa associação voltava das atividades, que eles estavam ali com um tempinho, logo corriam para fazer aquele cartaz, abraço grátis, não é? E ficavam ali sentados na cozinha, no corredor das ruas ali que tinha entre uma cozinha e outra, e todo mundo que passava ali, eles queriam abraçar, eles queriam se confraternizar, eles gostam disso, isso para eles é prazeroso nessa idade. Ao mesmo tempo em que a credulidade facilita a instrução à religião e à moral. Portanto, entrar com estudos bíblicos nesse período é fundamental para construir uma base sólida no conceito espiritual deste menino e menina. Outro detalhe importante está implicado entre as idades de 13 a 15 anos de idade. E assim como fizemos para de 10 a 12, eu quero falar das características mentais também. Neste caso, com essa idade, embora alerta, eles são sujeitos a devaneios, divagam facilmente. Às vezes eles estão aqui sentados na reunião do clube olhando para o nada, e agora com a internet então mais dispersos do que nunca, porque eles ficam ali, parece que estão em transe, quando na verdade só estão divagando. Aprendem com rapidez, o processamento deles é muito fácil, muito rápido, e eles demonstram interesse por áreas especiais, áreas específicas. Então, se você apresenta alguma coisa que instiga a curiosidade dele, o aprendizado dele, nessa idade ele vai curtir e vai querer aproveitar. Portanto, é uma idade ótima para você introduzir novos assuntos e curiosidades. Um outro detalhe importante ainda entre 13 e 15 estão nas características físicas. Nesse caso, o crescimento é acelerado e os meninos, sobretudo, têm um apetite de leão.
Você faz aquelas panelas gigantescas do acampamento. Alguns meninos comem literalmente numa tigela, não é? E aí você fica imaginando como pode comer tanto alguém tão pequeno quanto esse desbravador, essa menina, esse menino. Eles se desenvolvem muscularmente. Por isso, também tem algumas dificuldades nas questões de coordenação, porque o pé está maior, a cabeça está maior, a mão está maior, eles tropeçam com mais facilidade, esbarram com mais facilidade, são mais desajeitados, e isso pode ser um problema para eles. Se você não tomar cuidado, isso pode virar motivo de bullying, com apelidos que vão marcar a sua vida. Apresentam características biológicas e os meninos se desenvolvem mais. E vamos fazer só a ligação. Entre 10 e 12 as meninas crescem mais. Entre 13 e 15 os meninos crescem mais. Daí aquela coisa da orelha maior, do pé gigante, da mão gigante que nós falávamos, a cabeça grande. Cuidado, porque alguns meninos nessa faixa etária de idade, eles ficam muito tímidos com o seu desenvolvimento e porque acham que partes do corpo está exagerada, até que o corpo entre no equilíbrio, para que tudo fique uniforme, deles sofrerem bullying também. Então você, enquanto diretor, precisa ficar atento a esse detalhe. Uma outra questão, também entre 13 e 15, mas agora ligada à questão social, eles são leais ao grupo e neles se fortalecem. Buscam maior liberdade individual, é comum a alteração de humor, são excêntricos, gostam muito ou rejeitam com facilidade, apresentam um cruel senso de humor e atraem-se facilmente pelo sexo oposto. Lembra também nesse quesito, entre 10 e 12 anos, as meninas sempre juntas, os meninos isolados. Se você falasse para um menino de namorada, namorada, menina, então não quero saber, Deus me livre de menino. Aqui eles já começam a trabalhar para que um note o outro. Aquela mesma menina que usava roupas largas para que as curvas não fossem notadas, algumas delas, infelizmente até estimuladas pela televisão e até pela família também, começam a usar tipos de roupas que marcam as curvas do corpo, porque elas querem atrair a atenção dos meninos para elas. Bom, por fim, nas questões espirituais, nas características espirituais entre 13 e 15 anos, diminui-se o interesse pelas coisas espirituais, portanto, olha como é importante você aproveitar isso na idade de 10 a 12. Normalmente eles escolhem sua profissão, apresentam conflito de consciência e as questões emocionais implicam muito aqui, têm dificuldade de demonstrar sentimentos ou convicções espirituais. Então aquele mesmo garoto que queria participar de tudo, estava ativo, querendo conhecer, aprender sobre Deus, agora começa a perder o interesse nessas coisas e talvez fique um pouco mais difícil de alcançá-lo, sobretudo para que ele aceite o batismo e se converta. Então aproveitem muito a idade entre 10 e 12 anos, porque é a idade ideal para trabalhar com eles, esses conceitos espirituais que aí sim ficarão marcados para toda a sua vida. É nosso dever, enquanto líderes, estar atentos a esses desafios dessa geração. Então, para manter-se informado, você e eu precisamos estar ligados com o que está acontecendo no dia a dia dessas crianças. Precisamos estar preparados para suprir suas necessidades. Nós não podemos nos conformar com os seus erros, mas entendê-los. Precisamos direcioná-los a informações que sejam edificantes e, ao mesmo tempo, devemos estar prontos para mediar conflitos existentes nessa faixa etária de idade, nessa fase da sua vida. O texto do livro Vida e Família, na página 135, Ellen White diz o seguinte: a preocupação dos pais deve ser no sentido de que seus filhos, através do esforço humano, combinado com o auxílio divino, se aproximem tanto quanto possível da perfeição de caráter. Todo lar cristão deve ter regras e os pais, em suas palavras e comportamentos, devem dar aos filhos uma vida de precioso exemplo do que eles esperam que esses filhos sejam. Nós somos exemplos para essas crianças, eles carecem desse exemplo. E se o nosso exemplo para ele for positivo, esse exemplo vai afetar diretamente nos campos do aspecto social, da empatia e da colaboração. Então, nós precisamos ajudá-los a amar,
porque eles precisam amar o seu próximo. Nós precisamos ajudá-los a obedecer, porque eles também precisam de regras e limites, ainda que eles testem constantemente as regras e limites que você apresenta. Eles precisam ouvir, porque é desta forma que eles vão aprender que o outro também precisa ser ouvido. E por fim, ensinar, porque eles precisam ser estimulados a compartilhar aquilo que eles aprenderam, as coisas que eles têm, e isso constrói o caráter, ajuda na formação do caráter desse menino e dessa menina. Portanto, Provérbios 22, verso 6, na versão internacional, que é a nossa versão da Bíblia do Desbravador, diz o seguinte, instrui a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Qual é, diretor, líder, você que está aí do outro lado, o objetivo que você tem para o seu desbravador? Salvar do pecado e guiar no serviço? Dar a todos a mensagem do advento nesta geração, para que eles se preparem para viver nas mansões celestiais? É uma responsabilidade muito grande esta minha e a sua. Mas se nós assumirmos, porque ela não é exclusivamente nossa, tenho certeza de que Deus o apoiará, Deus o ajudará e Deus o fortalecerá para que você possa dar a esse menino e essa menina, a partir da compreensão do seu mundo, de como ele vive, das coisas que ele sente, de como ele sente, a possibilidade de ser compreendido, amado, ajudado e respeitado, para que ele lá no futuro, quando também ocupar o seu lugar na diretoria do clube ou como membro da sociedade, ele possa oferecer essas mesmas coisas que ele recebeu através do seu trabalho, através do trabalho do Clube de Desbravadores. Eu quero terminar dizendo para você das minhas redes sociais, do meu contato. Estou à disposição do seu clube, estou à sua disposição. Se quiser trocar uma ideia, compartilhar experiência, pedir alguma ajuda, será um prazer poder estar com vocês sempre. R3 Maranata, Deus abençoe, muito obrigado, um privilégio, uma alegria poder estar com vocês. Até a próxima, um abraço.